nome é Natália e vou falar sobre, os contratos do falido e como a decretação de falência tem efeito sobre esses contratos. Então, quando há decretação de falência, esses contratos eles não vão ser rescindidos de imediato, tá? Então, vai ter uma figura muito importante para decidir a continuação desses contratos ou a rescisão desses contratos durante o curso do processo de falência, que é o administrador judicial. Então, o falido normalmente ele vai possuir dois tipos de contrato, que é o contrato bilateral e o contrato unilateral. Então, o bilateral é quando há uma parte credora e uma parte devedora, que possuem obrigações simultâneas, e o unilateral é quando uma parte possui um dever e a outra parte possui uma obrigação. Então, em ambos os contratos, a regra geral é que eles sejam decididos pelo administrador judicial. Então, essa é a figura que vai decidir se eles vão continuar ou não durante o processo, se a continuação desses contratos vai ser benéfico. E a regra geral é essa, mas tanto no contrato unilateral quanto no contrato bilateral vai possuir algumas exceções, e aí é aplicável a regra especial. Então, um exemplo de contrato bilateral que não necessita dessa decisão pelo administrador judicial é o contrato de conta corrente. Então, no momento que é declarada essa declaração de falência, né? É declarada a falência, esse contrato de conta corrente ele é automaticamente rescindido. Então, não há necessidade do administrador judicial decidir. Então, o contrato unilateral, ele funciona da mesma maneira, ele necessita da decisão judicial, mas ao contrário do bilateral, em sua maioria, o contrato unilateral, ele não precisa de decisão pelo administrador judicial, porque como envolve obrigações, essas obrigações normalmente são quase certas de serem cumpridas. Então, não há muito que o administrador judicial decidir. Mas há exceções também. Então, há exceções de contratos unilaterais que há necessidade da decisão do administrador judicial. Então, essa decisão que é tomada pelo administrador judicial, ela deve ser justificada conforme previsão na legislação, tá? Então, ele tem que justificar conforme os critérios previstos na legislação ali da lei de falências. Mesmo havendo essa decisão pelo administrador judicial, ela não vai ser absoluta. Então, ela ainda vai caber uma validação pelo Comitê de Credores, que é um órgão criado para manter a voz dos credores mais ativa e auxiliar esse administrador judicial tanto economicamente quanto na tomada de decisões, tá? Tanto essa decisão, então, como eu tinha dito, que deve ser tida pelo administrador judicial, ela vai caber algum tipo de contestação pelo credor. Então, quando é decidido pela resolução do contrato, esse credor ele pode pedir judicialmente que o juiz reanalise essa decisão pelo administrador judicial com o intuito de buscar que o contrato mantenha-se ativo durante o curso do processo de falência. Então, com essa decisão do juiz por manter o contrato rescindido, a opção que o credor tem é interpor uma ação própria, a fim de buscar essa indenização pelos danos tidos por conta da resolução desse contrato, que vai ser revertido em crédito quirográfico, tá? Vou falar agora sobre o contrato de conta corrente, que é um contrato pelo qual o banco ele se obriga a inscrever em partida de débito e crédito os valores monetários retirados ou remetidos pelo cliente, tá? Como eu tinha dito antes, o contrato de conta corrente é um contrato bilateral e ele é uma exceção à regra, então ele não necessita da decisão judicial para se extinguir, nesse caso, porque quando essa decretação de falência, ele automaticamente vai se rescindir. Então, não há necessidade da decisão pelo administrador judicial. Ok? Valeu. Me chamo Kevin, eu vou falar sobre os contratos de compra e venda do falido. Eles obedecem à regra geral dos contratos bilaterais, onde o administrador judicial deve avaliar cada contrato e decidir pelo prosseguimento ou pela resolução do contrato. E há diversos tipos de contrato de compra e venda. Um dos tipos é o contrato de compra e venda onde a mercadoria está em transporte, que se caracteriza quando a mercadoria está ou em viagem em transporte ou está sob a posse do transportador
e está com o pagamento pendente. Não havendo pagamento, o vendedor ele pode suspender a entrega da mercadoria até que o administrador judicial se pronuncie quanto ao prosseguimento ou pela rescisão do contrato. O vendedor ainda ele não pode de imediato rescindir o contrato sem o pronunciamento do administrador judicial, e essa opção de suspensão da entrega ela ainda vai restar suspensa quando o comprador comprovar que ele já realizou a revenda dessa mercadoria de boa fé. É claro que o comprador vai ter que comprovar com documentos e tudo mais de que ele já realizou a revenda daquela mercadoria, que a revenda foi de boa fé. E essa situação se dá com o intuito de proteger o terceiro de boa fé da relação. As vendas compostas se caracterizam pela venda de grande porte, onde o produto, a mercadoria, ela é muito volumosa e a entrega ela é feita em várias etapas. Se o administrador judicial opta pelo não cumprimento do contrato, pela resolução do contrato, o comprador ele deve entregar os bens e pleitar a indenização pelos valores que ele já pagou dessa compra. As vendas para pagamento em prestações, decidindo o administrador judicial pela resolução do contrato, o vendedor ele tem que restituir ao comprador os valores, as prestações que já foram pagas. Nesse tipo de contrato há uma divergência doutrinária quanto ao direito de indenização por parte do comprador, se há ou não um direito do comprador pleitar a indenização por essa situação. O contrato de compra e venda com reserva de domínio é o contrato onde a compra, a transferência do bem só vai ser efetivada com o pagamento integral de todas as parcelas. Nesse tipo de contrato, o administrador ele deve consultar o comitê dos credores quanto ao prosseguimento ou não do contrato. Ele vai ter um pouco mais de burocracia quanto aos outros contratos. Na falta do comitê dos credores, no caso, o administrador ainda deve consultar o juiz para ter o aval. Ele precisa da autorização do comitê dos credores ou do juiz para poder prosseguir com o contrato. Se ele resolver rescindir o contrato, o comprador deve restituir o bem e receber os valores que já foram pagos. Nesse caso, vai ter uma divergência doutrinária também, que é sobre a retenção dos valores por parte do vendedor. Ocorre que, como normalmente essa venda é feita em várias parcelas, o comprador ele fica com o bem e o bem vai se deteriorizando com o passar do tempo. Então, o vendedor sempre vai ter o interesse de reter um pouco mais dos valores, reter uma parte dos valores para cobrir essa deterioração do bem. Eu particularmente não concordo com essa retenção, porque o direito de retenção ele é suspenso com a decretação da falência. Então eu acredito que na situação de compra e venda com reserva de domínio nos contratos do falido não deve ocorrer esse direito de retenção. Tem ainda o contrato de compra e venda a termo, que é um contrato que é firmado em uma data e o cumprimento para ser feito em outro momento. E nesse período entre a afirmação do contrato e o cumprimento há uma variação na cotação do produto. Nesse caso deve ser feito um levantamento para descobrir qual parte que está saindo no prejuízo, e essa parte deve receber um crédito, e nesse caso esse crédito ele deve ser designado a massa falida como ou um crédito, né, ou um débito, caso o crédito seja para outra parte. A promessa de compra e venda de imóveis, ela vai ser a única que não vai caber ao administrador judicial decidir quanto ao prosseguimento ou resolução. Nesse caso, se o falido for o vendedor, ele deve concretizar o contrato entregando o imóvel, e se o falido for o comprador, ele deve leiloar, deve alienar os seus direitos reais de promitente comprador. Pessoal, meu nome é Sabrina e eu vou falar sobre alguns contratos do falido.
Começar falando sobre o contrato administrativo, que é um acordo entre duas partes. Vou dar o exemplo de uma administração pública, que contrata alguém para prestar um serviço. No momento que é decretada a falência deste prestador de serviço, a administração não tem mais o porquê de dar continuidade no contrato. Temos também o contrato de locação, onde possuímos o locador e o locatário. Vou usar o exemplo de um aluguel, de um imóvel. A falência vindo pelo lado do locador, o locatário pode continuar no imóvel até a data prescrita no contrato, caso haja alguma data de encerramento deste contrato, efetuando o pagamento dos aluguéis, que mais adiante serão entregues à massa falida como recurso, mediante a decisão judicial, seja determinado a venda deste bem, o locatário não pode exigir ao próximo proprietário a sua permanência no local. Já quando a falência vem pelo lado do locatário, o locador ele pode denunciar o contrato no mesmo momento, onde todos os aluguéis até o momento da decretação de falência devem ser pagos e os que têm vencimento posterior a isso podem ser antecipados, pois são chamados de extraconcursais. Eles podem ser adiantados para a continuação do processo. Temos também o contrato de mandato, que é uma autorização onde uma pessoa passa a outra o direito de representar em diversos aspectos. No momento da falência dessa pessoa que recebeu esse mandato, o contrato é desconsiderado também. Temos também os contratos de sociedade, que são mais de um. Toda pessoa que participar de uma sociedade, no momento da sua falência, as sociedades nas quais ela participa devem fazer um levantamento do seu patrimônio e ver qual parte corresponde ao falido. Essa parte deve ser entregue a ela conforme o contrato social que já está estabelecido nos contratos sociais. Isso também acontece nas sociedades anônimas. A sociedade em conta de participação tem duas situações. Uma onde o sócio falido é o sócio ostensivo, será encerrada a sociedade liquidando as contas e o saldo restante será passado ao sócio oculto. E o outro caso, que é quando o sócio oculto é o falido, daí cabe a decisão do administrador judicial. Nas sociedades por ações não há contrato, suas ações são arrecadadas no final do processo de falência. Temos também o contrato de incorporação imobiliária. Eu vou usar o exemplo de uma construtora que vendeu imóveis na planta e veio a falir. Os proprietários desses imóveis podem decidir entre a continuidade da construção com outra construtora ou a venda do bem para ficar com a parte que ele tem por direito. Se a opção for a venda, deve ser quitado todas as despesas da construção, dividido entre cada um dos compradores a sua parte, e se ainda possuir algum saldo, deve ser destinado à massa falida. Temos também os acordos para compensação e liquidação no sistema financeiro. Esses acordos são mediados pelo Sistema de Pagamento Brasileiro, SPB, visando sempre a segurança e agilidade na hora de realizar as transações financeiras e as compensações. Caso a falência de uma das partes, caso haja a falência de alguma das partes, a segurança sempre é garantida. A parte não falida pode considerar como vencido o contrato, onde será liquidado conforme o regulamento já pré-estipulado. Temos a abertura de crédito. A abertura de crédito nada mais é que uma solicitação a uma instituição financeira ou um banco solicitando um crédito pecuniário que pode ser na forma de saque, aceite, aval ou fiança. O cliente pode escolher usar todo
uma parte ou não usar o crédito que lhe foi fornecido. Sobre a falência de quem abre o crédito, pode ser cancelado o contrato a qualquer momento. Já a falência sendo da instituição financeira, se o crédito já foi utilizado, não precisa dar continuidade no contrato. Se o crédito não foi utilizado, vale as regras dos contratos bilaterais, mesmo sendo ligado a uma conta corrente. Ele tendo as cláusulas expressa, a solução já é automática. Olá, meu nome é Vitor e eu vou falar sobre alguns outros contratos do falido. Falando especificamente sobre o contrato de alienação fiduciária em garantia. Nesse caso, ocorrendo a falência, antes do pagamento de todo o preço contratado, abre-se a possibilidade do administrador prosseguir na execução do contrato, tá? Se ele entender conveniente a massa. Se ele não decidir pela continuação, o credor tem direito de pedir a restituição do bem alienado, porque na verdade o bem ainda lhe pertence, né? O bem ainda pertence ao credor. Nesse caso, a ação de restituição passa a ser o meio mais adequado e benéfico para o credor, né? No caso de havendo a quitação da dívida já, o credor ele perde o domínio que ele tinha em garantia sobre o bem que ele tinha acreditado. E é necessário que, caso o contrato não seja cumprido, o credor procure os seus direitos de restituição no juízo falimentar. E falando-se sobre seguros, os contratos de seguro. Os contratos de seguro são muito raras as hipóteses de falência das seguradoras, mas quando isso acontece, caso venha a acontecer, os eventuais créditos que sobrarem decorrentes de indenizações não pagas, deverão todos eles serem habilitados para recebimento no processo de falência da empresa. Quanto à possibilidade do segurado ir à falência, não há na legislação uma previsão que use como causa extintiva dos contratos, tá? A falência do segurado não necessariamente vai ser dado como falência o contrato, aplicando-se nesse caso, portanto, a regra dos contratos bilaterais. No leasing, existem dois tipos de leasing, o financeiro e o operacional. Os dois têm o objetivo mercantil. Não há uma regra geral especial definida em relação aos efeitos sobre a falência do contrato no contrato de leasing. Dentro dessa analogia, vale a regra dos contratos bilaterais mais uma vez. Então, portanto, cabe ao administrador judicial a decisão do prosseguimento do contrato ou não, seja o falido arrendador, seja o falido arrendatário. Havendo a falência do arrendatário e sendo decidida pela não continuação do contrato, cabe ao arrendante a restituição do bem que ainda lhe pertence por direito. Contratos de franquia. A franquia é regulada pelo artigo 2º da Lei 8.955 de 94. E ela é caracterizada por um sistema de aproximação comercial onde o franqueador permite, através de licença de exploração de marca, patente ou de ambos. Em outras palavras, é um sistema de produção e ou distribuição de prestação de serviços segundo formado pelo franqueador. Com relação à falência, não havendo regra especial, aplica-se mais uma vez o regime dos contratos bilaterais. E é importante mencionar que a falência da franqueadora é muito mais problemática, muito pior do que a falência da franqueada. Justamente por se a franqueadora falir, as outras todas vão sentir, né? Se uma franqueada, se uma franquia falir, não vai ter grandes efeitos, né? Falando sobre os contratos de factoring, o factoring ele é regulado pelo artigo 15 da Lei 9.249 de 95, sendo ele caracterizado pela aquisição de direitos creditórios, tá? A princípio, nessas modalidades, se aplica a regra dos contratos bilaterais também, cabendo a decisão do administrador judicial, e os eventuais valores devidos pelo falido serão habilitados na classe própria
e os eventuais valores a serem recebidos pelo falido serão remetidos para a massa falida. Em relação aos contratos de trabalho, segundo o artigo 114 da Constituição Federal, as reclamações trabalhistas em caso de falência não serão julgadas pelo juízo falimentar, mas pela Justiça do Trabalho, que tem a competência absoluta em razão da matéria. Ou seja, o crédito trabalhista não pode ser discutido no juízo falimentar, mas o pagamento de todos os créditos trabalhistas e os demais débitos do falido deve ser feito no juízo falimentar, sim, tá? Exclusivamente de modo que os credores trabalhistas deverão habilitar o seu crédito no juízo falimentar, tá? Então, com isso, eu encerro aqui a parte dos contratos, tá? Encerrando pelos contratos de trabalho, tá? E era isso que eu tinha para explicar, para pincelar um pouco sobre a falência nos contratos de trabalho.